A gente vem para Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou hoje que o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional estabeleçam as responsabilidades de todos que participam do processo de indicação de emendas parlamentares. O prazo para as definições é de 10 dias. Vou chamar a Thaisa Medeiros, que está aqui em Brasília acompanhando essa história. Boa tarde, Thaisa Medeiros, bem-vinda. Mais um capítulo da cruzada de Flávio Dino contra as emendas ocultas, né? Contra as emendas parlamentares, sem saber de onde sai, quem é o patrocinador. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora. A saga continua exatamente isso. Nessa decisão de hoje, o ministro Flávio Dino, então, pede, dentro desse prazo, a manifestação do Planalto e do Congresso para explicar o que ele chamou de matriz de responsabilidades em torno de todo o processo do empenho das emendas parlamentares, da indicação, né? Então, ele quer que todos os agentes que estão envolvidos nesse processo sejam identificados com suas atribuições e responsabilidades até chegar no parlamentar que é responsável pela emenda individual, que de fato vai indicar, né, para onde vai esse recurso público. Na decisão ele diz que estamos diante de questões constitucionais que já ultrapassaram e muito o território discricionário da política. Dino ressalta na decisão que o emprego do dinheiro público está sujeito aos critérios regrados pela Constituição Federal. E aí, em outras palavras, ele diz o seguinte, dizendo de modo mais óbvio, indicar uma emenda PIX não é o mesmo que passar um PIX para uma pessoa da família ou um comércio da esquina. A decisão foi tomada dentro de uma ação que foi apresentada pela rede, que discute a responsabilização dos parlamentares pela indicação e destinação desses recursos das emendas parlamentares. Flávio Dino também disse que essa ação, né, deve passar a tramitar aí junto com outras 4 que têm o mesmo tema, que têm o mesmo mote, sobre as emendas parlamentares. Uma delas que trata justamente sobre a rastreabilidade e a transparência desses processos. Também a constitucionalidade das emendas PIX e a constitucionalidade das emendas impositivas. essas outras ações que vão tramitar junto, elas já estão em fase de instrução e o julgamento deve ser marcado. Portanto, nos próximos, né, momentos aí do judiciário, depois do recesso, é possível que já se tenha desdobramento sobre esses outros assuntos e esse novo pedido, então, entra junto. Agora, aguardando, então, o prazo de manifestação de 10 dias do Planalto e do Congresso sobre todo esse processo, né, que envolve muita gente, muitos agentes, como é colocado nessa decisão, para chegar até o momento em que, de fato, o parlamentar indica a emenda. Volto com vocês. Thaisa Medeiros, muito obrigado pelas suas informações direto aí de Brasília. Matheus Teixeira é quem vem conosco aqui, tem acompanhado o quanto essa questão das emendas, este tema que envolve Executivo e Legislativo, o Governo Federal e o Congresso Nacional, passou a se tornar uma questão do Judiciário do Supremo Tribunal Federal e agora o ministro Flávio Dino querendo que os dois poderes deem os detalhes ali e digam, né, quais são as atribuições de cada um, também já modulando, né, já indicando caminhos do que deve sair de decisão quando esse largo e complexo processo se finalizar. Matheus. Olá, Yuri, boa tarde a você, Débora, todo mundo que nos assiste. Exatamente, o Supremo Tribunal Federal, que já vinha debatendo internamente há alguns anos a questão das emendas parlamentares, porque há um entendimento de que elas ganharam um volume muito além do devido, praticamente retirou ali o poder discricionário do Executivo de executar a verba pública, praticamente todo o dinheiro que o governo tem à disposição acaba sendo levado para as emendas parlamentares, o dinheiro que eu digo ali, o de livre destinação, porque tem já todos as verbas vinculadas e carimbadas, e o ministro Flávio Dino, depois de assumir o STF, se tornou relator de uma ação relativa a emendas parlamentares e depois dessa chegaram outras. Todas foram para o magistrado, uma vez que tem conexão entre si os assuntos, e a última, que é da Rede Sustentabilidade, tem esse ponto muito interessante que o ministro, aparentemente, deve levar à frente. Porque, historicamente, o que ocorre? As verbas parlamentares, as emendas, o deputado, o senador, destina para onde quer que vá aquele dinheiro,
passa por um convênio do governo federal com um governo municipal ou mesmo estadual e, portanto, tem toda uma cadeia que segue esse dinheiro e o ministro agora quer definir uma matriz de responsabilidade, podendo, portanto, ampliar, inclusive, a atribuição do próprio parlamentar de fiscalizar como foi empregado o seu dinheiro. Hoje em dia, o que acontece é que o deputado ele não tem ascendência sobre a execução da verba, ou seja, não é o deputado que define qual empresa, qual licitação será realizada pela prefeitura para a aplicação do dinheiro, mas agora o ministro, ali nessa decisão, já dá a entender de que pode determinar uma nova matriz de responsabilidade que amplie nos 3 níveis federativos, ou seja, desde o Congresso Nacional até o governo do Estado e municipal em relação a esse dinheiro, uma vez que, como eu falei aqui no começo agora da análise, ganhou um volume muito alto, essa é a avaliação do Supremo Tribunal Federal, desde lá do processo das emendas impositivas aprovadas pelo Congresso. Isso vem crescendo muito e o ministro Flávio Dino agora parece fechar um pouco mais o cerco ao mau uso das emendas parlamentares, porque depois dessa decisão do ministro, que ele dá a entender ali que pode ser tomada com uma nova matriz de responsabilidade, isso trará junto também uma maior responsabilidade de todo mundo, inclusive dos próprios deputados no momento da destinação. Não é só dizer para onde quer que vai o dinheiro, também vai ter que ter um acompanhamento e uma fiscalização, porque, como o próprio ministro tem mostrado em decisões e em operações, tem muito dinheiro de verba parlamentar sendo mal usado. E a ideia do ministro é tentar organizar um pouco essa situação. Acaba gerando, em muitas ocasiões, uma fricção ali entre os poderes, uma vez que o Legislativo entende, ali a cúpula do Legislativo entende que Dino, em muitos casos, tem invadido a esfera de competência do próprio Congresso, de determinar como esse dinheiro tem que ser usado e também de legislar sobre o orçamento público. Mas, apesar de todo esse atrito e tensão entre os poderes, o ministro não tem recuado e hoje ele deu mais uma amostra disso, Yuri e Débora.